Olá, meu nome é Cláudio, eu sou membro interno da comunidade dos viventes e vou estar acompanhando você nessa jornada, fazendo as devidas introduções e também algumas colocações pontuais. Hoje estamos começando o segundo dia dessa semana, a segunda reflexão, que quem vai fazer para a gente é João, que é membro interno da comunidade, é teólogo e faz parte da equipe de assistência geral de formação da comunidade. Chique, né? Pois é, João vai falar hoje sobre desordens, sobre pecado. A gente algumas vezes idealiza um pouco o que é pecado. João hoje vai abrir esse motor dentro da gente e explicar o funcionamento dessas engrenagens que foram feitas para coisas boas, mas por algum defeito, alguma desordem, não estão funcionando direito. Então aproveitem, reflitam e mais tarde a gente vai mandar a reflexão de Gabriel. Quem não convidou, convide seus amigos, seus familiares para entrarem lá no grupo de WhatsApp e receberem essa experiência mais profunda, essa experiência mais pessoal que a gente está fazendo por lá. É isso, aproveitem sempre nele. Oi pessoal, tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês, agradecer a Cláudio que acabou de me apresentar. E bom, como ele mesmo acabou de dizer, meu nome é João, eu sou membro interno da comunidade dos viventes e eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre algumas das desordens que a gente tem. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é uma coisa que certamente eu já percebi na minha vida e que o próprio São Paulo percebeu na vida dele quando ele diz que não faz o bem que quer, mas o mal que não quer, que a gente é marcado por feridas. Nós temos algumas feridas, nós temos algumas cicatrizes, algumas tendências ao erro, mesmo que a gente não queira. O nome disso é pecado, isso é culpa do pecado original. Então é como se a gente fosse um quarto completamente bagunçado e todo escuro. E aí a gente vai andando e tropeça em alguma coisa que inclusive a gente nem sabe se é uma cadeira, se é um ventilador, se é a quina da cama. E quanto mais a gente vive sem olhar para dentro, quanto mais a gente vive então sem acender essa luz, mais a gente vai, ao esbarrar, mexendo as coisas de lugar e criando uma bagunça muito maior. Então é isso que o pecado fez com a gente. O pecado original bagunçou o quarto. E esse quarto, com a luz escura, somos nós enquanto não tomamos consciência do que se passa dentro de nós. O importante para a gente é perceber que temos feridas, cicatrizes, tendência ao erro, cometemos pecados por conta da nossa condição ferida do pecado original. Deus não nos criou pecador, mas o pecado original nos afasta de Deus. É interessante perceber que não é que nós temos em nós coisas ruins. Não somos ruins, mas o pecado ele desordena coisas boas dentro de nós. É como se a gente estivesse usando algo, ou seja, os dons que Deus nos deu, contra o propósito original dessas coisas. A gente usa esses dons de forma errada por conta de promessas de satisfação, promessas de realização que nunca se cumprem. E pior, ao invés de aprender, ao invés de perceber que essas promessas não se cumprem, e não se cumprem porque são falsas, não se cumprem porque não vêm de Deus, que é o único capaz de cumprir as promessas que faz, a gente mesmo assim insiste mais ainda nessa distorção desses dons, podendo virar até um ciclo vicioso. Então, digamos, quanto mais a gente age desordenadamente, menos a gente se realiza, e aí a gente age mais desordenadamente ainda, e aí a gente se realiza menos ainda. Então, se a gente volta para o exemplo do quarto, existe essa bagunça, existe esse quarto bagunçado, eu vou lá e tropeço no ventilador, aí o ventilador cai no chão. Ao cair no chão, o ventilador derruba um cabide que bate num livro e cai o livro, e aí a gente vai seguindo essa bagunça, aumentando essa bagunça. Para dar um exemplo um pouco mais concreto, a gente pode, por exemplo, pegar os 7 pecados capitais como referência. Vamos olhar para a gula. Se a gente olhar direitinho, a gente percebe que a gula traz como consequência justamente o contrário do que ela promete. A motivação da gula, a promessa da gula, é maximizar o prazer que encontramos na comida. Então, quando eu como insaciavelmente, eu estou fazendo isso com um simples propósito, maximizar o meu prazer na comida. E veja, é bom, importante e justo a gente sentir prazer.
a gente valorizar esse e outros prazeres da vida. Eu gosto sempre de reiterar isso. Cuidado com a conversa de negar os meus desejos. Bater muito nessa tecla de negar os desejos, negar os desejos, negar os desejos, isso pode ser uma falta de amor próprio disfarçado. Mas a questão é, quando a gente cai no conto da gula, a gente percebe que o prazer está cada vez menos presente. Por isso, eu como ainda mais e entro num ciclo vicioso. É como uma droga. Eu como, é gostoso. Aí eu como demais. Aquilo vai virando uma desordem. Aquele prazer que me fez querer mais já nem está mais presente. Então eu tenho que comer ainda mais para ver se eu chego nesse prazer de novo. E aí esse prazer é sempre tão pequeno e a nossa desordem é sempre tão maior. Existem as desordens alimentares que precisam ser tratadas como profissional. Aqui a gente está falando de outro nível de desordem. A gente está falando de pecado, a gente está falando de desordem. Um outro exemplo que não tem nada a ver com esses prazeres tão explícitos, como no caso da gula, é a vaidade. Eu acho que ela também ajuda a gente a entender algumas coisas. A vaidade é interessante porque ela é muito sutil. Então, a gente pode ser extremamente vaidoso em nome, por exemplo, da fidelidade a Deus. É o caso dos fariseus, lá em Lucas 18:11, que dizem: obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. Eles rezam a Deus, agradecendo a Deus, porque não são pecadores como os outros. Acreditando que estão sendo fiéis a Deus, os fariseus estão julgando os seus irmãos. Importante, onde há julgamento, dificilmente há santidade. O julgamento geralmente revela desordem. Alguém verdadeiramente convertido não julga. É só a gente olhar para o mais convertido, o Cristo. Ele é o santo dos santos, mas ao mesmo tempo ele é gente, ele é humano. Ele conhece e vê as misérias do povo, as nossas misérias. E ao invés de condenar, ele nos aponta um caminho de transformação. Aí que está a questão. Essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira santidade. Jesus não quer saber se Zaqueu roubava o dinheiro do povo, ainda que ele condene esse comportamento. Esse comportamento, não a pessoa. Ele quer oferecer para Zaqueu uma vida nova. Ao perceber as falhas dos outros, eu busco ajudá-los a construir uma vida nova, ou, como fariseu, me orgulho de mim mesmo porque meu pecado não é igual a desse irmão. É fácil perceber a vaidade nesse caso. Mas é ao contrário. E no caso das pessoas, de muitos de nós, que não conseguem ver que temos virtudes, dons, coisas preciosas, também aí falta honestidade ou consciência de si e da graça de Deus. Ou seja, também aí há vaidade. Existe a vaidade de se achar perfeito, existe a vaidade de se achar perfeito no quesito imperfeição. A humildade é ou não é uma coisa boa? É claro que é. A humildade verdadeira. Mas a humildade pode ser somente a capa com que eu visto a minha vaidade. Então eu quero que todos vejam e escutem o quanto eu sou pouco, o quanto eu sou fraco, o tanto que eu não ligo para o que os outros dizem, o tanto que eu não ligo para minhas vontades. Cuidado! Existem casos em que isso é real e virtuoso, fruto da graça de Deus. Mas muitas vezes pode ser apenas vaidade disfarçada de humildade. A vaidade de ser mais santo que os outros. Justamente porque aquela vaidade do fariseu está tão escancarada que é vaidade, o pecado dá um jeito de colocar uma roupagem mais bonita. Então veja, a vaidade é o amor próprio desordenado. É o amor próprio voltado para si. De novo a gente volta lá para aquilo que a gente começou falando. Não é que temos coisas ruins. Somos feitos por Deus, então somos feitos de coisas boas. Mas essas coisas boas são desordenadas pelo pecado. O amor próprio é bom. O amor próprio desordenado é pecado, é a vaidade. Na etapa de autoconhecimento do processo formativo da comunidade vivente, a gente fala sobre a pedagogia do é verdade. Funciona assim. Digamos que eu estou no trânsito dirigindo e alguém entra na minha faixa sem dar a seta. Nesse momento, eu fico completamente tomado por raiva e vontade de bater o meu carro no da outra pessoa, mandar aquela pessoa para o espaço ou desejar que ela nem exista. Isso é uma reação desproporcional, destrutiva, ruim, de algo a princípio bom, que é o medo. O medo da autopreservação. Meu Deus, eu quase bati e podia ter me machucado aqui. Mas então, esse medo desordenado, esse medo bom, existe o medo bom,
esse medo bom, desordenado, se torna destrutivo. Eu quero destruir aquela pessoa. É importante que eu tome um tempo antes de falar, antes de reagir e pense: é verdade, eu estou com raiva. É verdade, eu queria dizer algumas coisas bem pesadas sobre essa pessoa. Mas passou e está tudo bem. E isso não é o que Cristo faria. E sigo com a vida. Ou, por exemplo, eu estou conversando com um amigo e aí eu quero fazer um comentário maldoso, talvez, sobre alguma pessoa. Então, de novo, antes de falar, eu penso comigo mesmo: é verdade. Eu sei que esse comentário não constrói, não vai levar a gente a lugar nenhum, mas eu quero falar sobre isso, porque eu acho que ia ser engraçado, porque eu acho que eu ia fazer essa pessoa rir. Bom, eu acho que é melhor eu não falar. Então, eu vou percebendo que existe esse ímpeto de falar mal de alguém, mas, talvez não seja isso que eu queira fazer. Fazendo essas perguntas, eu vou criando um olhar mais atento para o que se passa dentro de mim. Isso é um primeiro passo, e um primeiro passo importantíssimo. Lembremos lá do exemplo do quarto bagunçado. Antes de começar a organização, eu preciso acender a luz. Quando eu me faço essas perguntas, quando eu olho para dentro e falo: é verdade, percebo aquilo que eu sinto, ali eu estou acendendo a luz e vendo que o abajur está em cima da cama, o lençol está em cima do ventilador, os livros estão jogados pelo chão. Ao perceber isso, eu posso começar a arrumação. E apesar de tudo isso, a gente precisa lembrar de algo fundamental, e com isso a gente encerra. É verdade, somos sim afetados e feridos pelas desordens do pecado original, mas não somos de forma alguma determinados por isso. De novo, tudo isso nos afeta, mas não nos determina. É possível mudar, é possível assumir uma vida nova. O que fica pra gente hoje é: vamos acender essa luz, perceber a bagunça e poder arregaçar as mangas e começar a arrumação. É isso, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso. E contem comigo, espero ver vocês e conversar com vocês por aí na vida. Junto, meus irmãos. Sempre nele, até o fim. Esse podcast e todo o conteúdo da Semana Configurados foi pensado e rezado para e por você, pela comunidade dos viventes. Para vocês que já estão aqui no grupo de WhatsApp, a gente vai deixar o link para que vocês convidem todos, seus amigos, familiares, contatos, para juntos participarmos dessa experiência de autoconhecimento e descoberta de Deus. É isso, continuemos juntos, até mais.